apostasia, o céu é de ferro e o chão é de bronze. O que isso significa? Fica difícil as coisas, irmãos. Fica trabalhoso as coisas. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar ao ponto de tocar o céu. Nós não precisamos virar estatística lá do mundo. Nós não precisamos, nós que estamos aqui dentro, não precisamos entrar na estatística da violência. Não precisamos entrar na estatística do desemprego. Não precisamos entrar na estatística, aleluia, sabe, da depressão, da ansiedade, do estresse, do síndrome do pânico. Não precisamos entrar nas estatísticas que o mundo faz lá fora. Como assim, pastor? Porque se nós começarmos a viver verdadeiramente a palavra de Deus e ser compromissado com o Senhor, nenhum males que está lá fora vai te alcançar. Nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não será atingido. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre na nossa vida. Mas nós precisamos entender que cada um de nós que estamos aqui temos que melhorar a nossa comunhão com Deus. Porque ficar estacionado, parado, sabe? Não avançar, não fazer uma coisa nova, sempre a mesma coisa. Irmão, você vai ficar estagnado. Você não vai sair do lugar. Mas se nós começarmos a ter uma visão diferenciada, começarmos a aprender coisas que não sabiam, começarmos a ter curiosidade, nos aprofundar na leitura, na oração, nós vamos descobrir coisas que não sabemos hoje, e isso vai edificar a nossa vida. Isso vai mudar a sua maneira de pensar, isso vai mudar a sua ótica, a maneira de enxergar. Porque tudo começa aqui, irmão. Poxa, eu vejo muitas pessoas falando, olha pastor, eu quero mudar de vida, mas não consigo. Mas sabe por que a pessoa não consegue? Porque ela não muda a maneira de pensar. Age do mesmo jeito, há 20 anos, 30 anos, agindo da mesma forma. Com os mesmos defeitos, errando do mesmo jeito. E a pessoa não tem força de vontade de mudar aquele ciclo vicioso que só está afundando a vida dela. Tem muitas pessoas aqui entre nós que têm sonhos, objetivos, que estão orando, pedindo alguma coisa para Deus, mas não vão receber porque não mudam. Deus, ele só vai entregar alguma coisa nova para mim quando eu me tornar novo. Porque ele não vai dar uma coisa nova na minha mão para me administrar agindo de uma maneira errada, velha. Então nós precisamos avançar no quesito servir a Deus. Nós precisamos avançar no quesito ser amigo de Deus. Em relacionamento com Deus nós precisamos avançar. Então todas as propostas esse ano, o ano inteiro, vai ser a proposta voltada em conhecer mais a Deus. Em se aprofundar mais na sua palavra. Para então que possamos usar o que vamos conhecer, o que vamos adquirir em conhecimento, que possamos usar isso ao nosso favor. Amém? Porque tudo que o Senhor quer é um povo fiel. Tudo que o Senhor quer é um povo temente a Ele. E para isso, nós precisamos cumprir algumas exigências de Deus nas nossas vidas. Amém? Então você não vai ser um mero espectador. Você não vai vir aqui 3 vezes por dia, sentar nessa cadeira, ouvir a palavra e voltar para sua casa. E às vezes, se eu te pegar lá na frente e falar o que eu preguei hoje, você não vai nem saber. Pastor do céu, eu estava na igreja, sabe que eu não vi que o senhor pregou? Amém? Então é momento
de nós nos voltarmos para esse compromisso com Deus. Então, nós estamos com essa proposta em janeiro, começando com Deus. Amém? E as outras propostas dos outros meses, você vai ver que tudo tem Deus no meio. Por quê? Porque isso é bom, é saudável para a nossa vida espiritual. Nós estamos começando um ano. Amém? Não podemos começar o ano praticando as coisas velhas do ano passado. Tem que ter um propósito novo na sua vida. Em alguma área da tua vida, você tem que ter começado de uma maneira nova. Senão, os resultados vão ser os mesmos do ano passado. E ser humano, nós, seres humanos, nós somos criados para alcançar metas, sabe? Para alcançar objetivos. E quando isso não acontece, o diabo usa de uma arma contra nós chamada frustração. Quantas pessoas estão andando frustradas aí para a rua? Porque não conseguiram o emprego que queria, porque não passaram na faculdade que queria, não passou no concurso que queria, não conseguiu arrumar a pessoa amada, né? Às vezes foi casamento que foi desfeito, às vezes foi noivado que acabou, às vezes foi uma doença que veio. Há muitas pessoas frustradas hoje andando na rua. Você tromba aí toda hora com uma pessoa frustrada. Mas por quê? Porque são pessoas que não tiveram ousadia de fazer algo novo na sua vida. Então eu creio que esse ano de 2026 vai ser um ano de grandes oportunidades. Mas para isso eu preciso já começar a pensar diferente. Começar já a enxergar diferente. Porque isso vai mudar aqui, ó. Mudou aqui, muda toda a sua atitude. Toda a sua atitude. Para a glória do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Abre a tua Bíblia comigo. No nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos. Então, esse mês de janeiro, começando com Deus. E, meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou em Salmos 27. Salmo conhecidíssimo de Davi. Conhecidíssimo de Davi. Salmo 27. E versículo de número 4. Salmo 27. E versículo de número 4. Amém, Jesus? Todos acharam? Olha o que Davi disse. Preste muita atenção. Esse versículo é muito rico. E eu quero que você já comece a pensar. Entenda uma coisa que eu vou dizer. Olha aqui para mim. Entenda uma coisa que eu vou dizer. Você pode até não gostar do culto. Amém? Você pode até não gostar do culto. Você tem esse direito. Mas você precisa entender. O culto hoje não foi bom. O louvor hoje está meio fraco. Não gostei hoje do culto. Mas você precisa entender a palavra. Por quê? Porque tudo aquilo que você entende, você vai desfrutar daquilo que você entende. Amém? Então presta atenção, por favor, na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Amém?
Quero ver você ler isso agora. Amém? Você vai entender agora. Porque você vai repetir comigo. 1, 2, 3. Uma coisa. Amém? Amém? Poder sentar. Irmãos, Davi foi o maior rei que Israel teve. Humanamente falando. Porque hoje o maior rei que Israel tem, que nós temos, é o Senhor Jesus. Que é descendente de Davi, está sentado no trono de Davi. Amém? Mas Davi, ele foi um homem escolhido a dedo. Nem tanto no Salmo 89, 20 diz que Deus achou Davi. E Deus achou Davi porque Davi tinha as características. Tinha o coração conforme Deus queria. E Davi, ele foi um homem notável, foi um homem de guerra, de batalhas, de grandes batalhas. O maior guerreiro que Israel já teve. E ele usava duas armas. Ele usava uma espada para esse mundo natural, mas ele também usava uma espada chamada harpa para o mundo espiritual. E Davi, ele foi um compositor de grandes mensagens, de louvor e até poemas para com Deus. Por quê? Porque em todo momento a essência daquilo que ele compunha era a gratidão a Deus. Davi é um homem que nos ensina a ser grato a Deus por tudo. E Davi, ele propôs isso na vida dele. Ele propôs ser amigo de Deus, ele propôs estar perto de Deus, ele propôs aprender cada dia mais sobre Deus. E isso fez dele alguém especial. Porque os olhos do Senhor, nosso Deus, ele contempla a vida daquele que está oferecendo algo especial para Deus. Não passa batido diante do Senhor de jeito nenhum. Nem entanto, Deus ele atribui as suas bênçãos para nós a partir do momento que nós atribuímos para Ele o nosso verdadeiro louvor. Sem contaminação, sem religiosidade. Sabe? Aquilo que flui naturalmente, nada forçado, nada mandado. Então, meus amados, Davi era esse homem simples, mas ao mesmo tempo, um homem que tinha um lugar no coração de Deus. Isso fez toda a diferença na vida de Davi. Então nós precisamos entender, assim como Davi entendeu, a importância da presença de Deus na nossa vida. Porque se nós não pararmos, irmãos, e não entendemos a importância que tem Deus estar na nossa vida, nós vamos continuar vivendo, meu irmão, empurrando com a barriga e do jeito que dá. Uma hora eu estou fino, outra hora eu já estou meio balançado. Uma hora eu estou dando glória a Deus, na outra hora eu já estou amaldiçoando. Porque eu tenho uma vida instável diante do Senhor. Porque eu ainda não me decidi, eu ainda não tomei minha posição, eu ainda não tomei minha decisão de entregar plenamente a minha vida ao Senhor. Então, meu amado, nós precisamos entender a importância que é ter Deus na nossa vida. A importância
sabe? De poder servir a esse Deus, de poder honrar a esse Deus, de poder falar deste Deus. Aleluia! É na presença de Deus que encontramos força e esperança. Olha para o mundo, vê se o mundo traz esperança para o seu coração. Olha para o mundo, vê se traz força para você. Não, meu irmão, o mundo está ali, para pisar em você, para se desfazer da tua vida. Dá um tropecinho só lá no mundo, faz um errinho só lá no mundo para você ver. Pronto, é o que precisa para rotular a tua vida. Já vão olhar você, ah lá, a fofoqueira, ah lá, a traidora de marido. Dá um tropecinho lá fora, ah lá, o mentiroso, a prostituta, o sem vergonha. O mundo não tem piedade. Então nós precisamos entender que é na presença de Deus que encontramos força e esperança. Fora dele, esquece. Então é Ele que vai te dar força, é Ele que vai mover o teu coração em esperança. Tá ruim hoje, tá, mas amanhã vai estar melhor, aleluia. Sabe por quê? Porque Jó declarou, aleluia, o meu Redentor vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, meu irmão, em Cristo, nós dormimos chorando, mas acordamos sorrindo. Aleluia! Sabe por quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Na vida daquele que ama Deus. Então é na presença de Deus. Então, para que buscar fora de Deus? Eu vou repetir uma coisa aqui muito séria que eu disse alguns meses atrás. Se você queria viver do teu jeito, da sua forma, por que você aceitou Jesus? Por que você entregou sua vida para Ele? Uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, essa vida aqui não é mais minha não, é dele. E é Ele que vai mostrar para mim o caminho que eu devo seguir. Agora, se você queria viver do teu jeito, não aceitasse Jesus. Porque até então eu nunca vi alguém com uma arma na cabeça para aceitar Jesus. Eu nunca vi alguém com uma corda no pescoço para aceitar Jesus. Não, até onde entendo, todo mundo vem de livre e espontânea vontade. Então nós precisamos decidir isso. É também na presença de Deus que os nossos problemas perdem poder sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus e somente para Ele, os problemas não são problemas, se tornam oportunidades. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, puxa, que problema, nossa, eu vou ter que perder dinheiro aqui, irmão. Em Cristo nós não perdemos nada. Ele sempre vai acrescentar em dobro na tua vida. Não há perca em Jesus. Não há prejuízo em Jesus. Se alguma coisa aconteceu, aleluia, no percurso da tua vida, e você teve que abrir mão de uma quantia que você não estava ali, né, estava guardando, e às vezes você teve que abrir mão, que aconteceu algum negócio, descansa o seu coração, descansa, porque lá na frente Deus vai abrir uma porta maior, e você vai pegar 2 vezes mais do que você gastou aqui atrás. São propósitos de Deus. Amém? Mas nós precisamos ter uma vida como Davi teve, fiel ao Senhor. Aleluia. É na presença de Deus que encontramos esperança, alegria, paz e restauração de sua alma cansada. Porque vários problemas na vida das pessoas não é meramente material.
muitas vezes espiritual. Muitas vezes o que está amarrando a tua vida, muitas vezes o que está judiando de você, muitas vezes o que está, aleluia, trazendo tristeza ao seu coração, é espiritual e não material. Nós ficamos alegres sim, em conquistar alguma coisa na nossa vida. Poxa, eu fui lá, comprei um carro novo, maravilha, glória a Deus. Nós se alegramos com os irmãos. Passa 10 dias, o carro novo já passou. Eu fiz um trabalho, ganhei um dinheiro que eu achava que eu não ia ganhar, maravilha. Você vai ficar alegre no momento, passou alguns dias, acabou. Mas a alegria maior que nós podemos ter na nossa alma, quando temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, se nós não buscarmos a Deus, não buscarmos estar na presença dEle, como vamos nos encher de Deus? Se à nossa volta só tem coisas do mundo, materiais, e muitas das vezes e nos enchemos dessas coisas, estamos vazios de Deus. É problema de filho, é problema de marido, é problema de esposa, é problema de serviço, é problema de fulano, de ciclano. Toda vez que eu abro o meu celular, eu encontro uma mensagem pedido de oração. Pessoas que estão com problema. Aí eu abro o celular, pastor, pelo amor de Deus, me ajude, oração, eu estou passando por isso, aquilo. Estou em oração, irmã. Daqui a pouco eu abro o irmão. Ô pastor, pelo amor de Deus, aconteceu isso, pastor, me ajuda com isso aqui. Estou lá em oração. Só problema. E eu tenho os meus. Pastor, como é que o senhor tem equilíbrio para administrar isso? Entrego tudo nas mãos de Deus. Eu não preciso carregar esse fardo. Quem está me entendendo, diga amém. Ele é maior do que eu, Ele é melhor do que eu, Ele é mais inteligente do que eu, Ele é mais poderoso do que eu. Porque eu vou carregar um fardo que eu não consigo carregar? Então eu entrego para Jesus. E Deus vai, traz a resposta para um, traz a resposta para outro. Às vezes as pessoas falam assim para mim assim: pastor, obrigado. Oh meu Deus, a minha vida, nossa, virou aqui, pastor, obrigado pela oração. Eu nem orei. Eu só entreguei na mão de Deus. Sinceridade, irmão. Às vezes eu nem orei, eu só entreguei na mão de Deus. Senhor, essa vida aqui está sofrendo, eu trouxe um problema aqui, acuda ela lá. É só isso que eu faço. Amém, Jesus? Por quê? Porque a nossa confiança está estrategicamente em Deus. Nós não damos um passo sem Deus. Nós não levantamos da cama sem falar com Deus. Amém? Isso precisa nortear a nossa vida. Isso precisa ser o guia de regra da nossa vida. Para que possamos ter uma vida tranquila na terra, irmãos. Em paz com Deus. Quando Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa. Ele pediu 10 coisas, 20 coisas. Ele pediu uma coisa. E ele falou que ia aplicar a vida dele naquilo. Quem está me entendendo, diga amém. E ele pediu o quê? Para estar todos os dias na casa de Deus. Ele pediu só isso para o Senhor. Agora, presta atenção. Davi não era um Zé Mané, não era um falido. Tá? Davi não tinha perdido nada até na época. Amém? Davi não era um zero à esquerda. Porque quando a pessoa é infeliz, ela busca Deus. Quando a pessoa está na pior, está buscando a Deus. Quando a pessoa está lá no fundo do poço, está buscando a Deus. Davi não, ao contrário. Davi era rei, milionário, só de disposto de guerra ele tinha milhões.
era rei de uma nação, assentado num trono, respeitadíssimo pelo seu povo e pelas nações do lado. Não era qualquer homem. E mesmo assim ele se humilhou diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que só busca Deus quando está ruim. Quando ainda tem dinheiro no bolso, quando está bom, não quer nem saber de Deus. Quer nem saber de Deus. Mas quando a coisa piora, quando a coisa, o caldo entorna, aí vai buscar a Deus. Davi não. Davi falou isso no auge da sua vida, no auge do seu reinado, porque ele dedicava a Deus tudo aquilo que ele conquistou. A prioridade de Davi, aleluia, uma coisa eu buscarei, prioridade. Agora eu faço uma pergunta para você: qual é a sua uma coisa? O que você tem buscado? Aleluia. Qual é a sua prioridade? A prioridade de Davi era Deus. E a sua? Olha como que a palavra está falando com você. Qual é a sua prioridade? Amém? Você quer ser vitorioso como Davi foi? Então siga os seus exemplos. Prioridade, uma coisa eu buscarei. E ele vai dizer que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é prata, não é ouro, não é riquezas, não é mulheres, não é poder, nem é o trono de Israel. É a presença de Deus na vida dele. Amém? Então pergunta para você agora aí, qual é a sua uma coisa? Qual é? Qual é a prioridade da tua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Amém, Jesus? Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu coloquei há 2 anos na minha vida um propósito de reformar minha casa e terminar minha casa. Irmãos do céu, vou ser sincero com os irmãos, eu reformei minha casa inteira sozinho. Só quando eu fui bater laje, que o irmão já foi lá ajudar eu a bater laje lá, mas montei lá sozinho, fiz tudo sozinho. Isso era a prioridade minha naquele momento. Irmãos do céu, chegou em um momento que eu vi que o diabo estava me escravizando naquilo. Todo dia trabalhando, todo dia de cabeça mais para nada. Tinha cabeça mais para nada, sabe? Eu pensava na igreja, pensava pouco tempo na igreja, voltava para a obra. Pouco tempo na igreja, voltava para a obra. Eu vi que o diabo estava escravizando eu naquele negócio. E eu falei para minha esposa: chega. Deixa a casa do jeito que está. Vai terminar pela graça de Deus. Porque eu quero priorizar as coisas que é de Deus. Quero Deus na minha vida. Meu irmão, depois que eu comecei a priorizar as coisas, comecei a deixar a obra de lado, andou mais rápido de quando eu estava priorizando ela. Sabe por quê? Porque quando eu estava só com foco naquilo, eu estava sozinho. Mas quando eu passei a focar a Deus, Deus estava comigo, me ajudando, me esforçando. Então a gente aprende com Deus. A vida é uma escola. Todo dia estamos aprendendo alguma coisa com Deus. E nós não podemos nos desfazer daquilo que nós estamos aprendendo. Não podemos. Davi, ele tinha uma prioridade. Uma coisa, só uma. Que ele pudesse estar na presença de Deus todos os dias da vida dele. E por que ele fala da igreja? Porque a igreja, meu irmão, é a noiva de Cristo.
A igreja, nós aqui reunidos, a igreja não é placa lá fora, é nós aqui reunidos, não é essa edificação, é nós aqui reunidos. E eu acho tão interessante ainda que esse ponto comercial aqui, ó, ele é pequeno demais para que Deus, aleluia, entre aqui dentro. Mas o seu coração tem espaço suficiente para Deus habitar em você. Prioridade. Esse ano, aqui na IERD, vai ser se aproximar mais de Deus. Vai ser íntimo de Deus. Aleluia. E para se aproximar de Deus, e para ser íntimo de Deus, Deus vai falar com você para fazer alguns concertos, para abrir mão de certas coisas. Amém? Para que Deus se aproxime mais, cada vez mais, de cada um de nós. Aleluia. Ele vai dizer, morar na casa do Senhor. Presença, aleluia. Morar na casa do Senhor, presença contínua de Deus. Ter prazer, vontade de vir à igreja. E certificar-se que a igreja é o melhor lugar em que possamos estar na presença de Deus. Morar significa estar. Morar significa pertencer. Morar significa compromisso. Morar significa servir a Deus naquele lugar. Morar significa dar o meu tempo, dar o meu dinheiro, investir minha vida naquele lugar. Davi assumiu um compromisso com Deus. Pastor, mas ele era rei, estava nem aí para o reinado. Reinado vinha em segundo plano. Amém, Jesus? É igual eu aqui. Se a IERD um dia começar a atrapalhar minha comunhão com Deus, ou larga a IERD para quem quiser. Quem gostar de coisa material, fica com a IERD. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu já falei para pastor, ó, se prepara, né? Se prepara, comece a se virar sozinho com algumas coisas. Porque eu, meu irmão, tenho um sonho muito grande. Eu sei que Deus vai realizar isso. Está próximo. Está próximo. Deus vai realizar ainda na minha vida. Meu irmão, eu quero ficar 6 meses, 1 ano fora do Brasil fazendo missão. Eu já falei, pastor, ó, você vai ficar 6 meses, 1 ano seu negão aqui. Porque eu vou fazer missão. Eu vou. Estou me preparando para isso. Eu estou só esperando. Esse dia eu fui lá em Lorena, no shopping, passei em frente ali a Polícia Federal. Retirado de passaporte. Eu falei, quase deu um glória a Deus ali. Já vi que Deus já está mostrando para mim, pertinho de mim aqui. Falei com o que pastor, ó, vou vir aqui tirar meu passaporte. Uma sede para fazer uma missão, irmão. Sabe? Para aprender, sabe? Ficar mais experiente. E ainda vou. Ainda vou chegar aqui e falar, irmãos, segunda-feira, amanhã, estou indo embora. Rafael vai sumir a igreja por 1 ano aí junto com o Juan. A pastora vai estar aí coordenando tudo. E eu estou indo embora. Todo domingo eu mando um vídeo para colocar aqui para os irmãos. Amém? Se é para a África, sei lá para onde Deus vai mandar, eu sei que eu vou. Pastor, mas é perigoso. Não estou nem aí. A vida para mim é lucro. Se eu morrer, vou para a glória. Amém? Então a gente precisa ter essa vontade. Sabe? Crente que não move vontade. Não tem vontade de nada, não tem vontade de louvar, não tem vontade de pregar, não tem vontade de dar um testemunho, não tem vontade nem para dizer, Pai do Senhor, igreja. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu já servi a Deus numa igreja
tinha um senhorzinho de 80 anos na igreja, toda culto ele chegava, o pastor tinha dia que não deixava, mas todo culto deixava. Olha aqui, você deixou dar um Pai Senhor para a igreja? Você deixou dar um Pai Senhor para a igreja? Você deixou dar um Pai Senhor para a igreja? Ele falou, o irmão João quer dar um Pai Senhor aqui. Pai Senhor, irmão João. Vontade, alegria de servir. Amém? Sair do anonimato, sabe? Deixar de ficar estagnado, parado, a mesma coisa todo dia, sabe? O mesmo problema todo dia, passa meses, nada mudou, a mesma coisa. Eu estou enjoado da minha vida, mas não tomo uma decisão sequer para mudar de vida. Aleluia. O que você tem buscado na sua vida? Quero que você seja sincero no nome de Jesus. Estou aqui querendo expor ninguém, não. Estou aqui querendo expor ninguém, não. Mas eu quero que você olhe agora e pense. O que é prioridade na sua vida? Se não é Cristo, para tudo. Volte-se para Ele agora. Porque você buscando a Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Como você tem buscado a presença de Deus diariamente? Como que você tem falado com Deus diariamente? Você ora a Deus? Preste atenção, irmão. Sabe que você tem que temporar a Deus? Porque hoje o mal desse mundo é o quê? Não tenho tempo. Ô irmão, tudo bem? Pai do Senhor. Ô irmão, como é que tá? Olha aqui, vai lá na igreja. Ô irmão, tem tempo. Meu irmão, o tempo quem faz é você. É você que faz. Pô, hoje eu não vou trabalhar até mais tarde, não quero, eu vou embora, eu vou pro culto. Acabou. Acabou. Não, hoje eu não vou ficar em casa, eu vou pra igreja. Acabou. Não, hoje eu não vou na academia, hoje eu vou pra igreja. É isso, né? Meu Deus do céu. Amém? É você que faz o teu. É você que indica qual é a tua prioridade. Contemplar a beleza do Senhor, olha o que Davi disse, significa apreciar a santidade, a glória e a bondade de Deus. Mas como que eu me certifico disso? Como eu enxergo isso? Tendo tempo dedicado a Ele. Você já viu uma pessoa que senta assim, na beira do mar, né? Aí vê o sol se pôr ou o sol nascer. Aquela paisagem linda. A pessoa fica ali deslumbrado. Tira 1000 selfies de cada minuto que está levantando o sol. Mas você presta atenção em tudo, nossa cor da água. Olha a cor do sol, olha aquela nuvem do jeito que está. Olha a montanha do lado esquerdo. Por quê? Porque você está prestando atenção. Mas em Deus, você já parou para contemplar a beleza e a formosura do Deus que você serve? Porque eu digo que você parar, meu irmão, meia hora, 1 hora, sentar lá no seu quarto sozinho, fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu quero enxergar a tua beleza, a tua formosura. Você vai ver o que Deus vai mostrar para você. Você vai ver o que Deus vai fazer passar em frente dos teus olhos. Amém? Davi não servia a Deus porque era bom. Davi servia a Deus porque conhecia Deus. Aleluia. Contemplar a beleza do Senhor significa apreciar a santidade, a glória e a bondade de Deus. É uma
experiência de adoração, sem religiosidade, mergulhando na natureza de Deus que transforma a vida. Aleluia! Sabe, sem religiosidade, sem regra, mas uma coisa espontânea que flui de dentro de você. Algo que vai impactar a sua vida, queimar o teu coração, e você vai ter esse encontro verdadeiro com Deus. Não é um encontro, sabe, fingido, mas um encontro verdadeiro, que te faz mergulhar nas profundezas de Deus, no lugar de intimidade, aonde poucos chegam lá. Sabe? E poder usufruir disso na sua vida. Meu Deus! Meu Deus! Olha, irmão, em 30 anos de ministério eu já vi muitos milagres acontecer depois que eu orei. Muitos milagres. Muitos. Um dos milagres que mais me tocou. Vou repetir. Contemplar a beleza do Senhor significa apreciar a santidade, a glória e a bondade de Deus. É uma experiência de adoração sem religiosidade, mergulhando na natureza de Deus que transforma vidas. Quer ter tua vida transformada? Então permita que Deus trabalhe aqui na tua mente, a tua ótica, para que você só comece a enxergar as coisas de Deus na sua vida. Só que Davi falou mais uma coisa: meditar no templo. Meditar aonde? Na casa dele. Mas lá na casa você tem que meditar também. Amém? Você tem que meditar lá na sua casa também. Não é só meditar na igreja não, na sua casa é importante. Mas aqui na igreja é mais importante ainda. Você acha que Davi não fazia seus estudos na casa dele? Você acha que Davi não compunha salmos na casa dele? No palácio dele? É claro, mas ele queria estar no templo. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Ele queria estar enraizado na igreja. Ele queria ser uma pedra edificada na igreja. Por quê? Porque a igreja, aleluia, é a noiva do Senhor Jesus Cristo. É a menina dos olhos de Deus. É a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia. Meditar no templo. Meditar no hebraico significa bacar. Bacar implica em uma busca ativa. Sabe o que é uma busca ativa? É algo vivo, é algo que te move, é algo que te impulsa. Sabe, atividade, movimento, nada frio, nada inconstante, não. Aleluia! Meditar é algo que move a nossa vida na busca ao Senhor. Cada dia eu quero mais. Cada dia eu quero mais. Cada dia eu quero mais. Não, eu quero isso, quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Eu vou orar para isso, eu vou orar para aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Um estudo e uma substituição profunda à palavra de Deus. Aprendendo seus caminhos. Uma vida de obediência à palavra de Deus. Davi focou as ordenanças de Deus. Porque não tem como você querer ter relacionamento com Deus se você não entende o que Ele está falando aqui. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta você querer falar assim, não, Deus, Ele tem que me atender, sem saber o que está escrito aqui.
Então a palavra de Deus, ela precisa nortear a minha vida. A palavra de Deus, eu preciso aprender com ela todos os dias. Porque é isso que vai me dar segurança no dia difícil, no dia mau, no dia da luta, do problema. É o quanto eu conheço da palavra de Deus. É o quanto eu vivo da palavra de Deus. Porque conhecer uma coisa, agora viver o que conhece é totalmente diferente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma vez eu conheci um jovem, Eric, e esse jovem, ele ficou na casa de recuperação muitos anos. Eu ia pregar na casa de recuperação, acabava a pregação, ele chegava assim e falou: pastor, vem cá. Eu falei: fala, meu filho. Olha, tá vendo isso daqui? O senhor falou errado, é isso aqui, ó. Tá vendo essa vírgula? Estava aqui, esse ponto estava ali. O camarada sabia a Bíblia de cor salteado. Onde estava cada versículo, cada passagem, quem foi que falou, onde estava a vírgula, para quem que era, a pessoa, o sujeito. Quem está me entendendo, diga amém. Sabia tudo, mas não tinha capacidade de aplicar na sua vida. Ficou na casa de oração uns 7 anos. Enquanto ele estava dentro da casa de oração, era uma benção. Saiu da casa de oração, 2 dias na rua mataram ele. 2 dias na rua mataram ele. Sabe por quê? Com todo o conhecimento que ele tinha da Bíblia, ele voltou a buscar droga na biqueira. Basta somente conhecer? Tem que viver. Tem que aplicar. Se a Bíblia fala para mim fazer isso, eu vou fazer isso na minha vida. Você precisa viver a palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, meu irmão, Davi, quando ele escreveu: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não pediu um tempo. Senhor, até as coisas ficam boas para mim. Virar um quarteirão para jogar na Mega Sena, irmão. Deus que me perdoe. Até eu ficar rico, Jesus. Depois que eu ficar rico, Jesus, aí eu dou um jeito da minha vida. Não. Ele falou todos os dias da minha vida. Ele experimentou Deus na juventude. Ele experimentou Deus na sua maioridade. E ele queria experimentar Deus até o fim da tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem experimenta Deus não quer experimentar mais nenhuma outra coisa na sua vida. Porque a presença de Deus é maravilhosa, é gloriosa, é poderosa, é o que nos compreende, é o que nos preenche. É a presença maravilhosa de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada, meu irmão. O que Ele quiser dar, já dá de bom tamanho, porque só a presença dEle já nos enche completamente. Aleluia! O rei Davi nos convida a priorizar a intimidade com Deus. Amém? Por isso, aleluia, começando esse ano, esse mês de janeiro, com Deus. Nós vamos aprofundar em conhecer mais a Deus, em viver Deus diariamente na nossa vida. Vai para o trabalho pensando em Deus, acorda pensando em Deus, dá um beijo na esposa pensando em Deus, dá um beijo no filho pensando em Deus. Amém? Vai pagar a conta pensando em Deus, vai receber dinheiro pensando em Deus. Quem está entendendo, diga amém. E nós teremos a capacidade de sermos abençoados por Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de